Bom dia, graça e paz para você. A palavra de Deus, lá em Mateus capítulo 13, versículo 44, diz assim: O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Essa parábola de Jesus é uma das parábolas que sempre me trouxe muito o que pensar sobre essa alegria que é ter Jesus e como ser alegre no meio do povo de Deus. Nós vivemos dias em que muitas pessoas hoje dizem: não, eu sirvo a Deus, eu tenho Deus, não, eu também tenho Jesus. Agora, igreja é outra coisa. Há poucos dias eu estava num comércio e eu via uma atendente daquele comércio juntamente com outro atendente conversando. Eu estava ali na prateleira escolhendo algumas coisas e eu via a conversa entre eles. E ela dizendo: não, você precisa ir à igreja, você precisa ir num culto. E ele dizia: não, eu já fui de igreja, eu já fui de igreja. Ah, mas hoje eu não quero. O que eu quero mesmo é Jesus. Eu tenho Deus, eu tenho Jesus. Sabe, não é que eu não estou na igreja que eu não tenho Deus, mas eu tenho o Senhor. Tal. E ela dizia: não, mas você precisa. Infelizmente, hoje, muitas pessoas também dizem a mesma coisa. Dizem: olha, eu não preciso de igreja, eu tenho Deus, mas, sabe, o fato de ter Deus não quer dizer que eu tenho que ter alguns compromissos, algumas coisas que os homens criam e colocam. E para muitas pessoas parece que a vida cristã, ou muitas vezes viver junto com o povo de Deus, para muitos é um motivo de tristeza e não de alegria. As pessoas pensam nos problemas que passam, na convivência, nos relacionamentos. Né? Infelizmente, muitas instituições cristãs, ou igrejas, como nós chamamos, elas têm suas estruturas muitas vezes engessadas, conflitos surgem e muitas pessoas se decepcionam com isso e não sentem mais alegria de estar no meio do povo de Deus. Mas essa parábola que Jesus contou me chama a atenção porque ela exatamente fala que Jesus é a minha alegria e que para ter essa alegria Jesus eu compro algo que se chama campo. Vamos lá. O que eu quero dizer com isso? O que eu aprendi com Deus durante a minha trajetória cristã? Você sabe, você que está assistindo, que eu sou um pastor e um pastor de uma igreja. Eu tenho uma comunidade, tenho pessoas com quem eu convivo. Olha só, a parábola diz assim, que certo homem estava andando lá, uma zona rural, andando pelo meio dos campos. De repente ele tropeçou num tesouro, ele achou um tesouro. Quando ele viu aquele tesouro, ele disse: bom, esse tesouro não é meu, eu não posso tê-lo, a menos que eu seja alguém que seja dono desse campo. Então ele escondeu aquele tesouro, cobriu novamente, né? Estou parafraseando, ele foi lá, cobriu com a terra, escondeu aquele tesouro. Aí ele foi lá, vendeu a casa dele, vendeu os animais dele, vendeu tudo que ele tinha. Vendeu tudo que tinha. Aí ele chegou para o dono daquele campo e comprou aquele campo. E aí quando ele comprou aquele campo, aí ele foi lá, desenterrou aquele tesouro e o tesouro que ele tinha valia mais do que o campo. Então valeu a pena ele vender tudo que tinha para conquistar aquele tesouro. E valeu a pena ele vender tudo que tinha e comprar o campo para conquistar aquele tesouro. E aí diz que ele ficou transbordante de alegria. Sabe? Se você e eu percebemos que Jesus é a nossa alegria, que Jesus é a fonte da alegria, e que esse tesouro que se chama Jesus, ele é toda a alegria que eu e você precisamos, que quando nós estamos cheios de Cristo, nós transbordamos de alegria, a gente compra o campo. O que é o campo? O campo é a igreja, o campo é o nome de cristão, o campo são as responsabilidades da vida cristã, o campo é o compromisso de ser uma testemunha de Jesus onde eu estou. Então, ser cristão, muitas vezes você vai ser perseguido. Ser cristão, muitas vezes as pessoas vão olhar para você e não vão gostar de você. Levar o nome de cristão em muitos lugares, para muitos é vergonhoso. Ser cristão, muitas vezes você vai conviver com pessoas que fazem parte, né, desse corpo de Cristo, dessa igreja, o corpo de Cristo no sentido coletivo, e muitas vezes pessoas que são pecadoras como eu, como você, como tantos outros, e que estão sendo trabalhadas pelo Senhor. Então vão existir conflitos, vão existir atritos, vão ser dificuldades, mas você vai amar essas pessoas, você vai comprar essa comunidade cristã, você vai querer viver junto, por quê? Porque dentro da igreja existe um tesouro e esse tesouro se chama Jesus. Talvez alguém diga: não é isso que você está dizendo, pastor. Olha, quem edificou a igreja foi o Senhor Jesus.
ele disse: eu edificarei a minha igreja. A própria palavra de Deus diz: não abandonemos a nossa própria congregação, lá no livro de Hebreus. Então Deus trabalha com comunidades. A palavra de Deus diz que o povo de Deus se reunia em comunidades lá nos primeiros dias, os apóstolos, os discípulos, e diz que crescia, né, o número dos que aderiam a essa comunidade. Eles se reuniam dia a dia, de casa em casa, partiam o pão, faziam as suas orações com alegria e singeleza de coração. A igreja tinha uma alegria de estar juntos. Problemas existiam, muitos problemas, nós temos problemas. Mas a alegria que Jesus nos dá, a alegria que é o tesouro que se chama Jesus, essa alegria você não consegue em lugar, nenhum outro lugar. Então vale a pena comprar o campo. Então, concluindo tudo isso que eu tenho dito, Jesus é a nossa alegria, Jesus é a fonte da alegria. Quando eu descubro essa verdadeira alegria, eu pago o preço, eu compro o campo, eu aprendo a conviver com irmãos, com pessoas com dificuldades, como nós muitas vezes encontramos. Eu vou pagar o preço de levar o testemunho cristão, muitas vezes ser rejeitado em alguns lugares, porque esse campo, vale a pena eu comprar esse campo. Vale a pena eu abrir mão de tudo que eu tenho, né? Como lá a parábola diz que o homem vendeu tudo que tinha para comprar o campo. Vale a pena você deixar algumas coisas pessoais suas, interesses pessoais seus, para estar com o povo de Deus, para estar junto com a igreja de Deus, porque dentro desse campo que se chama igreja, tem um tesouro muito precioso, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, eu não sei qual que é o teu relacionamento com o campo, né, com a igreja, com o nome de cristão, com o testemunho cristão, com a vida cristã, com as responsabilidades da vida cristã. Eu não sei qual é o teu compromisso com isso, mas uma coisa eu sei, que se você conhece o tesouro que está dentro desse campo, se você realmente conhece a alegria que esse tesouro te dá, você vende tudo o que você tem e você assume o compromisso de comprar esse campo para que você tenha acesso a esse tesouro que te traz grande alegria. E esse tesouro se chama Jesus Cristo. Eu sou feliz na igreja. Eu não consigo viver sem estar na igreja do povo de Deus. Por quê? Porque ali tem um tesouro maravilhoso que se chama Jesus Cristo. Deus te abençoe e até a nossa próxima devocional.